Mais uma semana de liberdade de opinião e hoje, segunda-feira, nós conversamos com o advogado Tiago Anastácio, que está aqui em nossos estúdios em São Paulo. Tiago Anastácio, a gente que já te viu muito no grande debate, hoje você está com a gente por liberdade de opinião. Bem-vindo sempre. Tudo bem, Elisa? Como é que você está? Muito bem, bom dia. Posso começar aqui os nossos trabalhos, trazer o primeiro assunto? Claro que sim, querida. Vamos lá, então. A fusão dos partidos DEM e PSL, que está em seus ajustes finais, vai formar a maior bancada da Câmara dos Deputados. O Democratas já disse sim para essa união, sim para esse casamento, enquanto o PSL deve dar o aval amanhã, em uma reunião marcada para discutir os detalhes do acordo. Caso seja confirmado, o novo partido vai ter acesso a um fundo partidário de 160 milhões de reais. Os partidos estão se antecipando às mudanças previstas na reforma eleitoral aprovada pelo Congresso Nacional, que devem diminuir significativamente o número de partidos no Brasil. Vamos então para a nossa primeira pergunta, que é o Tiago Anastácio. Qual a sua opinião sobre essa fusão entre DEM e PSL? Quando a gente põe uma dose de DEM e uma dose de PSL no mesmo copo, fica orgânico ou são dois líquidos difíceis de se misturar? Fica orgânico, mas fica indigesto, não é, Elisa? O que nós temos, na verdade, é a oportunidade dos dois partidos que funcionam como base do presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional, aproveitando essa oportunidade de se fundirem para conseguir não só mais verbas públicas para próximas eleições e também para se fortalecer junto às suas bases, enquanto os anseios populares eram muito diferentes até pouco tempo e as próprias posições dos dois partidos sobre dinheiros públicos, instigando cada vez mais a política como meio e não como atividade fim, isso daí de fato vai para o brejo de uma vez por todas. Forma-se uma grande bancada, essa bancada me parece bastante estranha, porque, vamos nos lembrar, o DEM nada mais é do que o antigo PFL de Antônio Carlos Magalhães, que era o grande partido nascido da Arena, que era o partido fantoche da ditadura militar. O partido, o PSL, ele quando chega, ele chega muito com base na força de Jair Bolsonaro em 2018. Ou seja, o partido que era a base do governo ditatorial no Congresso se une a um antigo militar de uma carreira bem mediana para baixo, vão se unir para formar uma maior bancada. E aí nós temos uma série de problemas, não é, Elisa? Nós temos o DEM, que expulsou Rodrigo Maia a partir da articulação política de ACM Neto, se unindo ao PSL, que tem nos seus dois maiores deputados, em nível estadual, a deputada mais votada da história, a professora Janaína Pascoal, que, convenhamos, mais faz chiliques na internet do que atua de fato em prol do povo de São Paulo, ou seja, uma figura meio populista dentro da legislatura estadual, e Eduardo Bolsonaro com 1.800.000 votos. Eu gostaria de entender como é que essa nova política, que se dizia nova para mudar as coisas, para propor, se une à antiga Arena, ao antigo PFL e com os antigos métodos, os métodos dos antigos coronéis, que a Constituição de 88 deu muita força a eles. Algo que é muito pouco dito, Elisa. Para acalmar os ânimos em 88, distribuiu-se rádios e televisões e concessões por todo o Brasil a esses antigos mandatários do poder na época da ditadura. Então me parece que é um novo velhaco, é um novo que se dizia: estou totalmente favorável a uma mudança na política. Basta entrar na política, que se consolida como algo velho, embora com uma roupagem um pouquinho nova. Veremos aí, com o passar dos dias, como será essa fusão, esse casamento entre DEM
e PSL. Mudando agora de assunto, Tiago Anastácio, e trazendo também uma informação que nós acabamos até de repercuti-la com o nosso analista Gustavo Uribe, é a respeito do que é gasto pelo Ministério da Saúde e sai do bolso dos brasileiros. Um relatório da Controladoria Geral da União apontou casos de desperdício de dinheiro público no Ministério da Saúde ao longo do ano passado, 2020. Foi apontada a ausência de comprovantes de entrega de quase 5 mil respiradores. A CGU investigou o destino dos equipamentos e não soube apontar o recebimento de 336 respiradores. Para onde foram, onde chegaram, quem recebeu? É isso que eles querem saber. O prejuízo para os cofres públicos foi estimado em 18 milhões. Também houve falhas de controles internos para a gestão de estoques de insumos e medicamentos, o que levou à inutilização de 30 toneladas de medicamentos que valem cerca de 170 milhões de reais. O Ministério da Saúde informou à CNN que está ciente do processo e que vai se manifestar dentro do prazo estabelecido. Qual a sua avaliação, Tiago, desse relatório da Controladoria Geral da União e quem deve, caso seja aprovado, quem deve se responsabilizar por esse desperdício? A pergunta complexa e até para nós evitarmos a multiplicação das mentiras é necessário entender o que é a CGU. CGU é um órgão de controle que tem como base fundamental dentro das instituições auxiliar o presidente da República, não apenas para o que o nome dela mesmo diz, o controle, mas fundamentalmente é sobre controle de gastos, de condutas de quem está a serviço da população brasileira. Então é um órgão ligado ao presidente Jair Bolsonaro enquanto ele estiver na cadeira presidencial. E vejam a gravidade da situação. Mais de 170 milhões de reais em medicamentos que foram jogados na lata do lixo por má gestão. Além de aparelhos de respiração, principalmente nesse momento de pandemia, que foram perdidos. Foram comprados, enviados, mas não se sabe para onde. E isso tudo a Controladoria Geral da União avisou a Presidência da República dos problemas do Ministério da Saúde ao longo do ano de 2020. E aí nós temos 3 ministros da Saúde que entram nesse balaio: o ministro Mandetta, o ministro Tais e o ministro Pazuello, que até o final de 2020 ainda não estava no cargo de forma definitiva, só no final de 2020 é que ele fica definitivo como ministro da Saúde. Então o governo federal foi avisado pela Controladoria Geral da União que havia um problema sério e grave de desperdício de medicamentos, muitos deles caríssimos, necessários, além de um total descontrole sobre envio de aparelhos para os estados e também para todos os hospitais federais que nós temos. E aí vem o problema, não é, Elisa? O que aconteceu? Má gestão? Não profissionalismo? Roubalheira? Aquele velho problema brasileiro que cada vez mais vai se multiplicando. Nós vimos isso nas vacinas, na compra das vacinas, estamos vendo isso agora. A inação, porque a Controladoria Geral da União deixou claro que avisou ao Executivo os problemas enquanto eles ainda estavam acontecendo. E agora nós precisamos esperar primeiro a resposta do Executivo, que um prazo está aberto. Dentro dessa resposta muito formal, típica de quem não sabe o que está acontecendo. Porque senão a obrigação seria uma resposta imediata, não apenas à controladoria vinda do Executivo e do Ministério da Saúde, mas também ao povo brasileiro diante de uma situação tão grave. Então, responsabilidades, nós temos que ter muito cuidado para falarmos sobre elas. Por quê? Porque pode ter sido um problema das secretarias do Ministério da Saúde, pode ter sido de responsabilidade do ministro da Saúde, que pode ter sido um péssimo gestor ou pode não ter sabido sobre o que acontecia, e aí é um outro problema muito grave, porque deveria saber. É necessário saber se o ministro da Saúde informou o presidente da República sobre o tema, e a depender de condutas e sobre quem sabia sobre essa má gestão, é que nós poderemos indicar quem é o responsável por essa situação, mais uma das situações, na verdade,
tétrica que nós temos de má utilização do dinheiro público, de destruição dos nossos impostos, enquanto a população brasileira vive um dos momentos mais tristes da sua história, com a fome aumentando, com a miséria aumentando, com um problema hídrico e elétrico que teremos de energia em muito pouco tempo. Todas as discussões políticas que nós estamos presenciando, porque convenhamos, né, Elisa, o país não está sendo governado e também não há oposição. O que há é uma corrida presidencial para 2022 e nós estamos totalmente à sorte das marés. Eu, particularmente, não vejo um bom prognóstico no nosso horizonte. 8h41, vamos ao próximo tema. Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da pandemia. Hoje não tem CPI, segunda-feira, mas amanhã já tem mais trabalhos. E o nome do dia, da terça-feira, será da advogada Bruna Morato, representante dos médicos que elaboraram um dossiê contra a Prevent Senior. Prevent Senior, que é acusada de ter orientado os médicos a receitarem o kit Covid, enfim, toda aquela história que a gente já contou para vocês. A advogada, então, dos médicos vai comparecer à CPI. Dia seguinte, quarta-feira, o empresário Luciano Hang, dono das lojas Avan, acusado de fazer parte do suposto gabinete paralelo, um grupo que assessorava o presidente Jair Bolsonaro nas questões relacionadas à pandemia. Qual a sua expectativa para essa semana, Tiago Anastácio? Olha, Elisa, na verdade, minha única expectativa é tomar minha segunda dose hoje. Segunda dose da vacina, não de cloroquina, é claro. O que acontece na CPI da Covid é uma investigação formal. Nós temos uma série de questões que precisam ser levantadas, mas com muito cuidado, para que vidas empresariais, de médicos que estão no batente também não sejam destruídas. Nós estamos num período de investigação para saber o que aconteceu na Prevent Senior. Nós tivemos uma primeira informação muito grave do diretor executivo de que houve a ordem para a troca do número do CID. O que é o CID? É o Catálogo Internacional de Doenças. Pessoas que estavam com Covid e estariam na UTI tiveram o CID, o número que indicaria Covid, alterados para outras doenças. O porquê isso aconteceu? É necessário uma resposta. Mas é necessário também termos cuidado para não começarmos uma caça às bruxas. É necessário investigação tranquila, imparcial, e aí é um problema que é fundamental da CPI. Nunca haverá imparcialidade quando a política está no jogo. E é por isso que a ponderação de alguns senadores específicos, não aqueles que estão lá para fazer discursos para 2022, mas alguns senadores específicos, como o senador, e aí, Elisa, você sabe que eu não tenho problema com nomes, eu não tenho ligação com nomes políticos. O senador Alessandro Vieira, o senador Randolfo Rodrigues, a senadora Simone Tebet. Embora a senadora Simone Tebet tenha reagido às injustas e tétricas e velhacas e típicas PFListas agressões pelo fato de ser mulher. Mas a CPI precisa de tranquilidade e não se tornar um debate entre pessoas que querem investigar, pessoas que querem só se opor ao governo e assim como também de senadores que só querem defender o governo, a ponto de em breve nós termos que chamar uma atriz pornô internacional para ser ouvida numa comissão de inquérito dentro de um Congresso Nacional. Já o senhor Avan, o senhor Hang, é uma questão muito mais complexa. Né? Por quê? Porque ele é acusado por médicos, e aí, Elisa, que não cabe aqui a discussão sobre se os médicos poderiam ter informado direto à CPI ou se deveriam ter informado que, se coisas erradas aconteciam na Prevent Senior, isso deveria ter sido levado antes ao Conselho Federal de Medicina, de forma sigilosa. E aí a advogada que será ouvida essa semana deveria ter informado a CPI que ocorre uma investigação sigilosa no Conselho Federal de Medicina e não escancarar nomes, como por exemplo, da mãe do Sr. Hang, que morreu, e se acusa o filho de ter alterado ou ter feito força para alterar o atestado de óbito da mãe. Convenhamos, alterar o atestado de óbito da mãe é a gota d'água
a gota d'água do fundo do poço. Eu fico imaginando, eu perdi minha mãe há um pouco mais de um mês, eu fico imaginando o que é que um filho pode ter na cabeça para fazer isso. A não ser as ortodoxias, as paixões cegas, o racismo, a estupidez corrupta, e nós sabemos que o Brasil está cheio de gente assim. Mas nós não podemos acusar o Sr. Hang disso. É necessário investigar, é necessário que ele tenha voz para responder a isso e é necessário ponderação. CPI, embora esteja dentro de um ambiente político, ela precisa ter o foco da investigação, não o objetivo de tirar o presidente ou de defender o presidente. Todos os fatos revelados até agora são graves. Nós sabemos disso e temos acompanhado. Agora, tudo estará um dia, ou muito em breve, na verdade, nas mãos das autoridades judiciárias. Procuradoria-Geral da República, do Judiciário em si, a depender pode ser o Supremo Tribunal, ou o STJ, ou mesmo os tribunais regionais e estaduais, mas é importantíssimo que não comecemos uma caça às bruxas contra, por exemplo, médicos, que por muito tempo podiam se utilizar da tal da cloroquina de modo off-label, até que as primeiras informações chegaram de que testes indicavam não que, e aí é um erro muito grave, né, remédios de eficácia não comprovada, porque houve um momento que isso mudou. Houve um momento em que se tornaram remédios de ineficácia comprovada. E nós temos que tomar muito cuidado com as mentiras no Brasil. Muitas pessoas falaram por aí que, mas vejam só, não existe prova que funciona, mas também não tem prova que não funciona. Desculpem, isso não é bingo. Nós estamos falando da saúde das pessoas. Remédios precisam sim ter eficácia comprovada, ou os médicos precisam observar de forma direta, mas com registros honestos, corretos e decentes, o que é colocado, o que aconteceu sob as suas vistas, até para que haja uma compilação de dados, todos esses dados sejam publicados e sejam analisados dentro de uma dicotomia, que é essa dicotomia que faz a ciência. Então, cuidado com a caça às bruxas. É muito bom que a CPI diminua o tom. Nós estamos vendo barbáries, misoginia, falta de respeito, defesas ridículas sobre fatos óbvios. É necessário cuidado e ponderação nesse momento. Ouvimos o advogado Tiago Anastácio. Tiago, preciso me despedir porque a doutora Gisele Soares já está me aguardando. Obrigada, viu? Bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Repito sempre, para você que nos acompanha, que as opiniões emitidas pelos comentaristas aqui do Liberdade de Opinião não refletem necessariamente a posição da CNN.